Rapaz, que honra, reverbera, reverbera. Eu estou aqui com o poeta Eliakim Rufino. Que prazer te encontrar na tua terra. Beleza, Marcelinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. O que é que você me apresentaria de cara na sua terra, assim, já que é a primeira vez que eu estou aqui, que você dissesse, ó, você não pode deixar de tomar um banho no Rio Branco. E estamos no verão, são 6 meses de praia e 6 meses sem praia, né? Rio cheio. Então, sim, a gente chegou a ver uma praia assim. Esse é o último mês da praia, né? É mesmo? Para o mês aí a chuva já tá forte mesmo, no mês de maio. Eu nasci no mês de maio, nasci no mês das águas, no mês das chuvas. No meio das chuvas. Então, no mês das chuvas, quase que eu falo, no meio das chuvas. E no meio da chuva, exato, no meio da chuva. Você nasceu aqui mesmo? Nasci aqui. Eu nasci no tempo que era território federal do Rio Branco, lembrando que eu sou rio-branquense. Ah, é? Depois, tem na certidão? Depois aqui virou, tem na certidão, depois aqui virou território federal de Roraima, em 62. Eu já tinha 6 anos. E de maneira que eu me considero ainda rio-branquense. Que eu acho legal isso ter nascido de estar ligado a um rio. Eu lancei um livro meu chamado Poeta de Água Doce. E poeta de água doce é uma expressão que até o dicionário Aurélio registra, dizendo que o poeta de água doce é um poeta que em sua obra celebra um rio, mas é também o nome dado a um poeta ruim. É um poeta de água doce, né? Aí você falou, sou eu esse mesmo, o que é que tem? Exato, eu digo, bom, eu não tenho medo de nenhuma das coisas, mas na verdade a ideia era celebrar o Rio Branco. Uma coisa que você tem que fazer é pelo menos meter o pé no Rio Branco, que é para pegar essa energia boa da água do Roraima. Chegamos bem pertinho, não chegamos a molhar os pés, mas chegamos bem pertinho. E outra coisa também é que aqui é o estado mais indígena do Brasil. Então são mais de 10 povos indígenas e uma riqueza. Dá para você visitar aqui a Rutucara, a Associação dos Yanomami aqui em Boa Vista, vende o artesanato autêntico Yanomami. E tem a Carmésia, pintora maravilhosa, Macuxi. Já venceu a Bienal de Arte Naif de Piracicaba várias vezes. Gênio nosso da pintura. Não, essa tem um ateliê próprio dela. Tem o Jair Isbel, que é indígena, o Isaías Miliano, que é indígena. Hoje nós temos aqui compondo essa cena que é a palavra da moda, né? Vários artistas indígenas. Principalmente nas artes visuais. Olha aqui, onde é que sua poesia se banha desse rio ou é tomada por esses povos? Esses temas estão presentes demais na minha obra, né? Uma que eu nasci na beira do rio, eu vivo no lugar que eu nasci, na beira do rio. Depois eu vou levar lá para você conhecer lá a minha beira de rio. Então eu sou um menino que quase que eu aprendo a nadar antes de andar, né? Porque eu já nasci ali e tal, e sei o nome dos peixes, sei os movimentos do rio, meu pai era pescador, então minha vida está marcada pela presença da água. Essa é uma das... Me diz uma coisa assim de improviso, ou te fazendo um pedido já, de alguma poesia que você pudesse dizer pra gente embaixo desse pé do tamarindo. Eu poderia homenagear o Augusto dos Anjos, que é o poeta do tamarindo. E uma coisa interessante do Augusto dos Anjos é que, embora aquela obra dele tenha uma coisa de muito pessoal, mas tem um momento da obra que ele trata dos índios aqui no Amazonas. Que é um trechinho que eu vou dizer para você, em homenagem ao tamarindo, ao Augusto, aos índios, essa conversa toda. É um trecho que diz assim, do poema Os Doentes. Aturdia-me a tétrica miragem de que naquele instante no Amazonas fedia, entregue a vísceras glutonas, a carcaça esquecida de um selvagem. A civilização entrou na taba em que ele estava. O gênio de Colombo manchou de opróbios a alma do Mazombo, cuspiu na cova do Morubixaba. E o índio, por fim, adstrito à étnica escória, recebeu, tendo o horror no rosto impresso, esse achincalhamento do progresso que o anulava na crítica da história. Como quem analisa um apostema, de repente, acordando na desgraça, viu toda a podridão de sua raça na tumba de Iracema.
Tudo como um lúgubre ciclone exercia sobre ele ação funesta, desde o desbravamento da floresta à ultrajante invenção do telefone. E sentia-se pior que um vagabundo, microcéfalo viu que a espécie encerra, desterrado na sua própria terra, diminuído na crônica do mundo. E por aí vai. Meu pai do céu! A gente tinha que fazer essa entrevista mesmo embaixo desse pé de tamarindo, mas a gente vai continuar a entrevista conversando com ele aqui no Fino. Reverbera, daqui a pouco voltamos. Rodrigo, eu sou um apaixonado pelo Augusto dos Anjos. Somos apaixonados pelo Augusto dos Anjos e apaixonados pelo Eliaquim Rufino. E o Cavalo Selvagem, seu livro, como é que surgiu? Nos conta um pouco da feitura da tua... O cavalo tem a ver com Roraima, porque aqui como não tem floresta, é uma savana, né, um campo, um lavrado. E os portugueses trouxeram para cá o gado. A ocupação aqui se deu com a escravização dos índios. Para cá não veio nenhum africano como escravo, havia uma farta mão de obra escrava. E os portugueses trouxeram o gado e trouxeram os cavalos. Quando essas fazendas, com o advento da República, as chamadas fazendas reais, foram ou saqueadas ou alguém se apropriou, né, desses rebanhos, dessas propriedades, os cavalos ficaram abandonados. E esses cavalos eles sobreviveram durante anos, décadas, e se reproduziram no lavrado, numa área do campo que se chama de Maruá, lavrado de Maruá. E no auge mesmo nós tivemos um rebanho de mais de 2.000 cavalos, que pelo comportamento selvagem, por terem sobrevivido aí sem ninguém, né, eles ganharam esse nome poético, né, de Cavalo Selvagem. Eu fiz o poema em 89, é o meu poema mais conhecido. É o mais conhecido. E que você disse que vai fazer agora um livro só com ele. Só, né? com ele, só com ele. Já tem uma coletânea do meu trabalho que tem esse nome, mas agora eu vou fazer Cavalo Selvagem o poema. Um livro, uma espécie de souvenir de Roraima. E até hoje o rebanho existe. Claro que foi capturado pelos fazendeiros e pessoas, então hoje é um rebanho pequeno, mas ainda é um símbolo de liberdade, né, de Roraima, esse rebanho de cavalos selvagens. Todo poeta é um cavalo selvagem? Deveria ser. Mas infelizmente muitos se deixam encabrestar, né? Eu continuo selvagem, eu continuo. O poeta ele tem que dar voz ao clamor do seu povo, né? O poeta sente o que o povo sente, né? O poeta que não sente o que o povo sente, ele não é poeta, né? O poeta é uma espécie de... Alguém já disse isso, que filósofo e poeta é meio que antena da raça, esse grande poder de percepção. Chico Buarque também tem uma entrevista que ele diz isso, né? Ele ouve, ele dá voz a isso. Então eu acho que o papel do artista é esse mesmo. Selvagem no sentido da impetuosidade, né? Da coragem, né? De usar a palavra na promoção da felicidade humana. Como é que essa poesia entrou na tua vida? Como é que a literatura entrou na sua vida? Na igreja. Na igreja? Lendo a Bíblia. Minha família é evangélica, os evangélicos leem mais a Bíblia que os católicos, né? Uma obrigatoriedade, né? Então, só para ter uma ideia, aos 7 anos eu já lia o livro de Provérbios em voz alta. Mamãe ficava fazendo as coisas e me botava para ler em voz alta. O livro que estava mais na mão era a Bíblia. Então, naquele momento, aos 7 anos, lendo o livro de Provérbios em voz alta, que é um livro cheio de filosofia, né? Cheio de poesia, né? É melhor a sabedoria do que a ignorância, né? Então aquilo ali já começa a me tocar. E esse hábito da leitura da Bíblia me leva para os outros livros, que é uma coisa que minha mãe não previa, né? Ela pensava que a gente ia ler sempre a Bíblia, né? Mas aí eu tinha uma pequena biblioteca pública aqui na minha cidade, aqui em Boa Vista, e eu passei a frequentar essa biblioteca e comecei a ler os poetas.
Eu já comecei bem, já comecei lendo Joaquim Cardoso, comecei J.G. de Araújo Jorge, sim, que era romântico, foi deputado federal, né? O Castro Alves, que até hoje também é do meu apreço, né? Sim. Li a biografia dele feita pelo Jorge Amado, o ABC de Castro Alves, que também é uma biografia fantástica, né? Em que o Jorge reconhece ele como uma das maiores alturas em que o gênio chegou aqui na América, né? Eu tenho um universo, não tinha televisão, eu vim ver televisão com 28 anos, então eu escapei disso, desse mundo audiovisual e afundei mesmo na leitura, daí essa, não só vou para a poesia, como vou para a filosofia, né? Minha formação é em filosofia. Eu sempre digo que como a filosofia é mais razão, é mais cabeça e a poesia é mais emoção, mais coração, mas eu, por lidar com as duas, eu fui aproximando a cabeça do coração, até que eu virei cabeção. Somos dois cabeções, que era o meu apelido quando era pequeno. Ah, era? Além do que, além de tudo que você faz, você também está produzindo, né, a tua sobrinha, Euterpe. É o segundo trabalho dela, né? Segundo trabalho. Tem várias composições suas. Parcerias minhas com ela, ótima compositora, jovem talento de Roraima da música, canta muito bem. O primeiro disco teve uma acolhida muito boa da crítica, uma fortuna crítica maravilhosa, Nelson Motta elogiou. Nós estamos distantes, né? Sim. Boa Vista está distante, não só geograficamente, como está distante por causa do preconceito dessa coisa do Brasil tentar recolonizar, né? Então o Sul tem essa mania de achar que aqui é uma terra de índios, e né? Uma terra de índios, mas que existe vida pensante na floresta. Existe vida inteligente na floresta, inclusive os índios, né? Que são os mais inteligentes. Porque eles estavam adaptados ao território aqui, quer dizer, normalmente estão estima-se que mais de 6 mil anos na floresta. Então quem está aqui há tanto tempo sabe de tudo, né? Nós temos que aprender com eles. E... Enfim, voltando ao disco da Euterpe, a Euterpe está com um trabalho maravilhoso, a ideia é fazer uma trilogia, já fizemos 2, esse é o segundo, e fechar com um terceiro ano que vem. O primeiro traz uma ilustração na capa também, da Ina Carolina, uma jovem artista daqui, e esse é a ilustração da Odara, que é sua filha, né? É minha filha do meio, ilustradora, estudante de artes visuais aí da Federal, e que estreia aí como ilustradora, como capista da Euterpe. Muito bem, Eliakim. Eita Deus, nós passaremos essas tardes todas com Eliakim aqui na terra dele. Muito orgulho de ter você com a gente. E é evidente, a gente não vai deixar de terminar a conversa, o Eliakim dizendo um outro poema pra gente. Reverbera.